Graça e paz. Aqui estamos um dia mais, terça-feira, né? De janeiro. Estamos aqui para compartilhar uma palavra do Senhor. Amém. Que está em Lucas 18:1, que fala sobre uma viúva que de tanto insistir sobre algo que ela queria que fosse feito, uma justiça que ela queria. E o juiz que estava naquela cidade era um juiz mau, que não temia a Deus, nem tinha respeito pelos homens. E Jesus falou essa parábola, não? E o verso 1 diz assim: também ele referiu, Jesus 1, uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desmaiar. Jesus aqui está falando sobre a oração, sobre sempre estar orando, em contínua oração. É assim que nós vencemos as lutas, os problemas, os gigantes que aparecem na nossa vida. Não? Mas no último versículo dessa parábola que Jesus falou, no versículo 8, diz assim: os digo que pronto lhes hará justiça, porquanto vem o Filho do Homem. Mas quando vem o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Então, se você ler tudo isso aqui, está falando sobre justiça, sobre orar, sobre buscar ao Senhor, insistir, bater a porta, não? Mas o último versículo diz: mas se quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Então não adianta, irmão, não se estar orando todo dia, passar 5, 6 horas orando. Não adianta estar todo dia orando se você não está cumprindo a palavra do Senhor. Se você não está atuando em justiça. Se você não nasceu de novo, não adianta ir na igreja todo dia. Não adianta você, como falei, passar todo dia orando. Aí nós cansamos. Porque o Senhor está falando aqui que é necessário estar em contínua oração. Porque quando estamos em contínua oração, significa que estamos bem com o Senhor Jesus. Que estamos fazendo a sua vontade e não a nossa vontade. Que nascemos de novo. Mas muitos de nós estamos orando e querendo as bênçãos do Senhor e querendo que o Senhor mude a nossa vida quando não estamos cumprindo a sua palavra. Então não adianta nós querer as bênçãos do Senhor e dizer que nós oramos, que buscamos e não cumprimos a sua palavra, se não nascemos de novo. Nascer de novo é uma mudança de nós mesmos, uma mudança do velho homem, deixar o velho homem para trás. Lá em João 3, João 3 diz assim a palavra do Senhor. Quando vem Nicodemo para falar com Jesus, Jesus diz que não nascer da água e do Espírito não tem como entrar no reino do céu. Não? Em João 3:5 diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E aqui, quando se refere à água, não se refere ao batismo nas águas. Isso é bíblico, o batismo nas águas, mas não se refere a isso aí. Senão está se referindo à transformação da vida do homem. Quando eu conhecia Jesus, a minha vida tem que ser transformada. Quando eu conheço, quando eu aceito Jesus, a minha vida começa a ser transformada. Então não adianta eu querer herdar os céus, eu querer ir com Jesus, eu querer escutar a voz de Deus, eu querer que Jesus obre na minha vida, que Ele fale comigo, que eu tenha um relacionamento com Ele, se eu não nasci de novo. Se eu não nasci da água do Espírito, se eu não estudo a sua palavra e coloco em prática o que está aqui, não adianta eu estar orando, eu estar falando, não adianta. Tem que ter mudança na minha vida. Aí quando tem mudança na nossa vida, o Senhor fala contigo. O Senhor obra na tua vida. E se você está passando por um momento de prova, o Senhor te diz, fala contigo e te fortalece nesse momento de prova. Mas é necessário nós estar cumprindo a sua palavra. É necessário nós nascer de novo. Em Gálatas 5, você pode ler depois, 5:22, fala sobre os frutos do Espírito. Estamos dando esses frutos do Espírito Santo? Ou continuamos murmurando, continuamos falando mal do irmão, continuamos
não querendo ir na igreja por probleminhas e por coisas que estão acontecendo. Devemos seguir a Cristo. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não falou de religião nenhuma, a Ele o caminho, a verdade e a vida. Então é hora de nós ficar pensando, analisar a nossa vida, pedir para Deus escudriñar o nosso coração, o mais profundo que tem no nosso coração, que muitas vezes nós não enxergamos, mas é necessário tirar isso aí, essa coisa ruim que está em nós. É necessário nós nos voltar ao Senhor para ter uma nova vida, uma mudança, nascer de novo, não continuar a mesma caminhada. Quando Jesus morreu, Ele deu acesso a você e a mim para vir direto a Ele. Não precisamos de um sacerdote, não precisamos de um pastor para vir falar com Jesus e Ele falar contigo e te mostrar o caminho. Mas quando estamos com um coração sincero, se nosso coração não está sendo sincero, se nosso coração está magoando o irmão, está falhando com as pessoas, Deus não tem como se manifestar na tua vida, nem falar contigo, nem obrar na tua vida. Então Jesus, nessa parábola que Jesus falou, da perseverança da oração, mas Jesus também falou da justiça de estar fazendo a sua vontade e não a nossa própria. E como sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus? Porque sabemos que estamos dando os frutos espirituais. Então é necessário nós fazer a sua vontade. Se não estudarmos a palavra do Senhor, se não lermos a palavra do Senhor, não tem como nós fazer a sua vontade. Porque você pode escutar uma pregação de um pastor ou de quem seja, e você pode dizer amém, amém, mas está tudo errado o que ele está falando. Mas se você está conhecendo a palavra de Deus, você não é enganado. E a Bíblia nos ensina, não me lembro onde está, mas a Bíblia nos ensina que se nós seguimos esses líderes que estão falando mentiras, nós também vamos nos perder junto com eles. Por nós ser negligentes, por nós não querer estudar a palavra do Senhor. Mas queremos estar ali no culto e fazer a obra do Senhor, sem estudar a sua palavra, sem ser fiéis a Deus. E não estou falando da fidelidade só do dízimo, não estou falando disso, estou falando fiéis obedecendo a palavra do Senhor. Porque a fidelidade se faz em todo sentido na nossa vida. Por isso que muitas pessoas não querem escutar a Jesus. Quando falamos de Jesus, não querem. E é necessário muitas vezes nos pregar com nossos próprios atos. Pregar com nossa forma de viver. Como estamos vivendo perante o Senhor, perante as pessoas. Estamos dando exemplos de verdadeiros cristãos, de verdadeiros seguidores de Cristo. Então o Senhor não pode escutar a tua oração se você está falhando, se você está murmurando, se você está matando o teu irmão. Deus não pode escutar a tua oração. Vai lá, pede perdão para o teu irmão primeiro. A palavra ensina isso aqui, desde o Antigo Testamento. Então devemos buscar mais ao Senhor, mas entregue o seu coração. Para Deus escutar a tua oração, entregue o teu coração. Deixe de lado tudo aquilo que te magoa, tudo aquilo que te faz mal. Deixe de lado e entregue a sua vida para Deus, para escutar a tua oração e para Ele obrar na tua vida. Essa é a palavra de hoje que Deus ministrou para mim, irmãos. Estude Gálatas 5, 22, sobre os frutos do Espírito Santo. Que podamos dar frutos do Espírito Santo, para que o Senhor possa obrar na tua vida e na minha vida também. E aí sim, quando nós oramos e insistimos, Deus fala, Deus abre a porta, ou Deus fecha a porta. Aí quando nós oramos e insistimos, vemos a mão de Deus, mas muitas vezes oramos e não vemos a mão de Deus porque estamos fazendo as coisas erradas que não agradam a Deus. Então é necessário nós ter uma mudança de vida. É necessário nós começar de novo.
e nos voltar para o Senhor. São os últimos tempos que estamos vivendo nessa terra. Jesus está voltando. E aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Você pode ser batizado nas águas, mas o Senhor quer transformação da tua vida. O Senhor quer que você venha a ser transformado por Ele. Entrega teu coração para Deus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que seja uma semana produtiva para todos nós. E que podamos estar em comunhão com o Senhor todos os dias. Desde que nos levantamos até que nos deitamos. Que podamos estar na presença de Deus a toda hora. Que Deus abençoe vocês. Qualquer coisa que você precisar, uma oração que você precisar que vão na tua casa, não duvide em ligar para o número que vai ficar na tela depois aí. O número é 55999858386. Nós visitamos você, nós compartilhamos uma palavra com você, oramos na sua casa. Essa é a obra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Estamos às ordens aí. Um abraço.